Vamos lá aquecer motores, como vocês estão hoje? Muito bom dia, que excepcional manhã, dividindo aqui esse momento com vocês. Muito obrigada novamente ao Mauri, à Xmind pelo convite. É um prazer, é um privilégio poder dividir um pouquinho da nossa jornada com pessoas tão calorosas. Eu estou gostando bastante, aí já dando feedback para vocês, estou gostando bastante da interação que a gente tem construído, do espaço de troca. Vocês topam os desafios, eu passo as atividades que vocês fazem. Estou bastante animada aí para o dia de hoje. E hoje eu quero falar sobre um tema valiosíssimo, né, que é produtividade. Tem uma estatística que diz que 72% das pessoas que trabalham no home office dizem ser mais produtivas, mas quando a gente vai olhar, a realidade está péssima. Muitas pessoas estão se perdendo, às vezes, na rotina, às vezes dá conta do trabalho, mas deixa de cuidar da vida pessoal, ou cuida da vida pessoal e deixa de dar conta da família. E como equilibrar tantos pratinhos, né? Como equilibrar tantas responsabilidades nos dias de hoje. Me contem um pouquinho aqui, só para eu entender o quanto esse tema faz sentido. Como que é para vocês a produtividade? É um tema desafiador? É um tema que vocês dominam? Como que é aí para vocês? Deixa eu conhecer um pouquinho a opinião, quem puder responder, porque eu sei que alguns estão em trânsito. Queria saber um pouquinho a opinião de vocês, se é um tema realmente que é um desafio ou dá para levar de boa? Como que é para vocês? Desafiador, né? Eu confesso que mesmo com ferramentas, mesmo com método, eu vou te contar que eu também tenho que me policiar, porque existe uma tendência natural do nosso cérebro em procrastinar as coisas. O que é isso, Mônica? É adiar aquelas decisões que são realmente importantes. Mas como vocês já me conhecem, vocês já são íntimos, né? Depois de 2 dias aí comigo, vocês já sabem, eu já começo aquecendo os motores com um quiz para a gente conversar. Será que eu posso compartilhar a tela, Iago? Você libera para mim? Por favor. Oba, já foi. Nossa, o Iago é fera, que menino rápido. Vamos lá. Então, não é a Mônica quem está falando, né? Eu acho que 72 é um número realmente interessante se a gente for pensar que a maioria de nós prefere o home office. Tanto o home office quanto o presencial, ele tem lá suas vantagens. No presencial, você fortalece cultura, energia, né? Aquele olho no olho não substitui, não tem jeito. Agora, quando a gente fala dessa oportunidade, você está na sua casa, de você, de repente, atender um cliente de onde você estiver, isso, gente, é fundamental. Mas, para a gente entender um pouquinho qual que é o objetivo da aula de hoje, primeiro a gente falar um pouquinho sobre a importância, né, da produtividade, tanto para a vida pessoal quanto a profissional. E aqui já vai ficar mais uma pérola. Não dá para separar o pessoal do profissional, a gente continua sendo uma pessoa só, tá? Então, se você não estiver bem na sua casa, se você não estiver bem consigo próprio, você não vai dar o seu melhor na empresa, no profissional. Não adianta, tá tudo relacionado. E a gente vai falar um pouquinho aí das ferramentas que a gente utiliza para poder transformar, né, essa produtividade, uma ferramenta realmente acessível, para eu poder fazer o melhor uso dessa situação, porque de fato, se eu não aproveitar as minhas 24 horas no dia, eu não vou ter como repor depois, né? No dia seguinte já traz os seus próprios desafios. Mas vamos lá, vamos aquecer nossos motores. Vamos lá, vamos de quiz para aquecer. Hoje eu nem trouxe, apesar que eu podia fazer aqui enquanto vocês estiverem numa atividade, até gostei da ideia agora, mas hoje vamos de quiz. Vamos falar de verdadeiro ou falso. Primeira questão: priorizar as tarefas com base na importância é mais eficaz do que reagir apenas às tarefas urgentes? Hum, teve gente ali que fez uma cara de tipo, meu Deus do céu. E aí, o que vocês acham? Deixa eu olhar aqui. Vou repetir, tá bom? Vocês estão mais caladinhos hoje. Quarta-feira, calma, gente, não é nem sexta ainda. Vamos lá, vou repetir. Priorizar tarefas com base na importância é mais eficaz do que reagir apenas às tarefas urgentes? Essa daí é a questão de milhões, hein? Sim, Boa! priorizar as tarefas. Sim, vocês estão feras. Não tem jeito. Deixa eu colocar aqui do lado. Não tem jeito. A gente tem que ter clareza do que é realmente importante. Eu tenho que traçar o que é importante para aquele dia. E um cuidado aqui, já antecipando o assunto da aula, não é colocar 15 coisas importantes no dia, você não vai dar conta de fazer as 15.
Você vai ter que entender para essa quarta-feira o que é importante. Bom, para Mônica, o que é importante? Eu tenho aula agora de manhã, tenho aula à noite, tenho ao longo do dia encontro com os meus mentorados. Tem coisas que eu não vou poder mudar o horário da aula, certo? Então, esse já nível de prioridade máxima. E no intervalo, o que que eu vou fazer? Mas depois eu vou falar um pouquinho aí de agenda. Vamos lá, vamos continuar aquecendo os motores. Estabelecer metas claras ajuda a direcionar o foco e a motivação no home office? O que que vocês acham? Vocês estão Sim. aquecidíssimos. Meu Deus, não preciso nem aquecer. Vamos direto para o conteúdo, Mônica. Verdadeiro. Muito bom, muito bom. Vamos lá. No home office, se você deseja aumentar a produtividade, é melhor se deixar distrair com frequência para manter a mente ágil e criativa? De maneira alguma. Pegadinha. Como que é o seu nome? Tradereik? Trade? Como que é Não, o seu nome? Walter. Walter. A gente É que tá com põe o trade nome. A Eita. gente põe o nome aqui, o meu também. Eu já mudei a semana inteira e ele continua não ficando meu arroba, né? Porque diz que a gente tem que ser intencional. Então, sempre colocar o seu arrobinha aí. Já aprendam, pessoal. Você quer se conectar com pessoas, isso daí faz parte do curso de Instagram. É que minha Vamos lá. tela hoje já apagou aí. Ah, mas fique em paz, a minha também, eu mudei ontem aqui, ó, já tô mudando de novo. Walter, é isso aí, Walter, você já matou na lata. Essa era uma super pegadinha. Ele é super falso. Gente, tem que evitar a distração. É crucial que você tenha clareza do que você vai fazer. É crucial que você não desconecte toda hora. Eu vou mostrar para vocês uma técnica que é importante para a gente dar uma organizada também, para a gente não se perder no processo. Porque senão não dá tempo, né? Ontem até o Mauri brincou, poxa, como que dá conta, né? Ser esposa, ser casada, ser empresária, ter o próprio negócio, dar aula, produzir conteúdo. Eu brinco que eu sou equipe, né? Eu lavo, passo, cozinho e arrumo. Dentro do trabalho a gente faz tudo de ponta a ponta. Mas como que eu vou conseguir fazer tudo isso? Aí às vezes você deve estar pensando, ah, Mônica, você faz porque é fácil. Não, gente, eu tenho 24 horas que nem vocês. Eu tenho mesmas 24 horas. É que eu preciso escolher momentos em que eu posso desligar o cérebro. Tem dia que não dá, tem dia que o seu cérebro fala, não dá, não vai. Aí também não adianta você ficar se martirizando por isso, mas é importante a gente ter clareza que não dá para fazer isso todo dia. Não dá para todo dia falar assim, ah, dane-se, não vou fazer. Não, gente, não dá. Tem coisas que eu vou entregar, eu vou fazer, eu vou dar sempre o meu melhor e vou me policiar em outras coisas que eu percebo que me tiram foco. Mas vamos lá, tem mais duas perguntinhas. É melhor trabalhar constantemente por longos períodos do que fazer pausas regulares. E aí, o que vocês acham? Errado. Erradíssimo. Cérebro cansa, O esgota. cérebro cansa, ele entedia. Vocês estão muito ligeiros. Deixa eu ver aqui. Vocês estão muito ligeiros. Tô achando aqui que eu ia dar ia dar baile em vocês, vocês já estão mais do que treinados. É isso mesmo, Walter e os demais que responderam. Não tem jeito, eu preciso fazer algumas pausas, eu preciso relaxar, eu preciso levantar daquela espreguiçada, sabe? Energizar o corpo, mexer a cabeça um pouquinho, especialmente no home office, a gente fica longos períodos sentado e essa postura ela acaba sobrecarregando algumas articulações. Então é importante eu levantar, tomar um cafezinho, um chá. Não toma muito café, não, gente. Deixa para tomar o litrinho de café só na parte da manhã, porque depois na parte da tarde vai atrapalhar seu sono, tá bom? Vamos lá, mais uma. Essa daqui, quando eu falo em treinamento, quando eu falo em aula, não tem jeito. Essa daqui sempre traz discussão, mas vamos lá. Trabalhar de pijama é um truque infalível para aumentar a sua produtividade no home office. E aí? Falso. Bom que já E deita aí? na cama logo quando tiver que descansar. É o quê, Rodolfo? Bom que já deita na cama quando tiver que descansar. Já deita e Aí, morre, né? Pelo amor de Deus. aí dorme e esquece do horário de trabalhar, né? Aí perde o Lembra? prazo e fala que o chefe que é ruim, que não te deu tempo, né, para fazer as coisas. Perfeito. Gente, pior coisa da vida é a pessoa usar pijama dentro de casa, especialmente quando ela for trabalhar. Pijama é para dormir. Põe a roupa, cama. Levantou da cama, tira a roupa. Outra coisa fundamental, durante o trabalho do home office, você tem que se apresentar com as melhores roupas que você tiver. Claro, não precisa estar todo montado como se fosse para uma festa. Calma, não é sobre isso. Mas é sobre você estar preparado para o ambiente corporativo. Por quê?
Lembra que a gente falou na segunda-feira? Tudo é comunicação. A roupa, os acessórios que eu estou usando, tudo isso está comunicando. Uma cara lavada, né? Para as mulheres passar uma base, apesar que tem muito homem que tem muita olheira. Então fica a dica, rapazes, compra uma base masculina, esconde um pouquinho essa olheira, por quê? Esses detalhes, eles transmitem de forma muito rápida para o cérebro da pessoa que está te vendo, tipo, ela não está preparada. Mônica, mas não acontecem imprevistos que às vezes não dá? É verdade, acontece, mas aí você tem que pensar o seguinte: eu costumo brincar, né? Fui da área de treinamento por muitos anos, os 10 últimos anos, basicamente, toquei áreas de treinamento de várias empresas, mas eu sempre tinha uma mentalidade, né? Lá que eu aprendi 10 anos atrás, esteja preparado para o pior. Que é isso, Mônica? Provavelmente você vai acordar atrasado. Provavelmente o slide não vai funcionar. O projetor vai travar. O Meet vai cair. A internet vai cair. O que você faz se acontecer alguma coisa que não estava no seu controle? Numa reunião de treinamento, por exemplo, que as pessoas estão ali me esperando, se eu for pega de surpresa, eu me desestabilizo e desestabilizo o meu público. Então, eu já me preparava para situações piores. Acabou a apresentação, o que eu vou falar? Eu tenho uma colinha escrita. Mas e se essa ferramenta não funcionar? Eu tenho a outra. Mas e se a pessoa não entrar? Eu faço isso. Como que eu vou encontrar a pessoa? Você tem que ter planos B. Então, o que isso quer dizer? Eu já tive várias oportunidades da pessoa falar assim: preciso que você venha aqui agora. Eu aqui dando aula na minha mentoria, graças a Deus eu estava perfeitamente arrumada, de blazer, tudo, né? Fui na hora, tive a oportunidade de conhecer um monte de gente. Por quê? Porque eu estava pronta. Aí você recebe uma oportunidade de um cliente te ligando e você não está pronto, você não sabe falar sobre o seu produto, você não sabe quais são os benefícios do seu entregável. Você vai perder negócio. E outra, hoje, especialmente nesse mundo digital, a gente tem que fazer escolhas mais assertivas. Se você não está tão bem vestido, naturalmente eu não vou te escolher tão assim prontamente, porque lembra, o cérebro ele é visual, ele gosta do belo, do bonito, ele procura. Mais uma dica, na natureza, a gente sempre tem, vocês já ouviram falar aquele termo alfa? O que é o alfa? É o animal mais poderoso ali dentro daquela matilha ou dentro daquela comunidade. E quando a gente está mais bonito, a gente também desperta. Isso é muito subjetivo, tá, gente? Se vocês forem estudar um pouquinho a mais, depois se vocês tiverem curiosidade, eu posso contar um pouquinho a mais numa outra oportunidade. Isso é muito sutil, mas a gente procura o belo. Então, pelo amor de Deus, você quer aumentar a produtividade? Já tem estudo falando sobre isso. Pelo amor de Deus, põe a sua melhor roupa, põe uma roupa com cara de trabalho. Não precisa estar todo montado, mas faça o seu melhor para você sempre demonstrar uma imagem muito mais profissional. Tá fazendo sentido até aqui, galera? Vai temperando aqui para mim. Boa. Ó, vocês são fogo, né? Maria já antecipou o método Pomodoro. Calma, Maria, já vou falar, Maria, pelo amor de Deus. Maria, tá sensacional. Amei a sua contribuição. Estamos alinhadas. Daqui a pouquinho eu vou apresentar método Pomodoro para quem ainda não conhece. Deixa eu falar rapidinho aqui sobre gestão do tempo. Vamos lá. A gente falou sobre a questão das distrações. O que é isso? Você vai trabalhar, escolhe de fato na sua casa um ambiente livre de televisão, de rádio. Eu sei que as casas são pequenas, nem todas as casas são tão espaçosas, mas tenta colocar um lugar, uma mesa separada. Deixa na mesa o máximo de itens que você realmente vai usar. Deixa mais organizadinho, porque o nosso cérebro, ele quer se distrair. Então, quanto mais informação tiver, mais você vai se distrair. É importante que você crie suas próprias ferramentas. Eu vou contar para vocês quais são as minhas, o que eu uso. Funciona 100% das vezes, Mônica? Na maioria das vezes funciona. Tem dias que eu preciso, né? Então, tem dias na semana que eu recebo a visita do meu filho. O meu escritório fica na parte de cima da casa. Tem dias que ele sobe aqui, por exemplo, hoje, né? Eu tô com a mesa aqui toda cheia de caneta, lápis, ele vem. Aí o que eu vou fazendo? Eu vou juntando, vou organizando, aí eu paro, guardo tudo. Então, ontem ele veio aqui e me fez a visitinha. Eu falei, ô filho, tanta coisa para mamãe fazer, tem que arrumar a mesa. Sim, faz parte, né? Quem tem criança entende que faz parte. Mas é importante que, bom, eu vou trabalhar aqui, o que eu preciso? Minha água, não posso abrir mão, porque não dá no meio da reunião eu descer. Peraí, gente, só que eu esqueci a água. Às vezes acaba no meio do dia, sim. Mas é importante a gente deixar à mão aquilo que a gente realmente vai usar. Outra coisa muito importante, faça combinados com a família. Quais são os horários que vocês podem ser interrompidos? Quais são os momentos do dia? E se você criar uma rotina, então, por exemplo, de manhã eu costumo dar atenção para o meu filho.
Então, a minha parte da manhã eu cuido do meu corpo, faço minha meditação, faço a minha atividade física, faço, né, minhas mentalizações positivas do que eu quero, fico um pouco com ele, tomo café da manhã com ele, faço toda a parte da minha higiene e venho trabalhar. Em geral, às vezes às 8, às vezes às 9. Essa semana eu mudei um pouquinho para poder aqui prestigiar cada um de vocês. O que que eu fiz essa semana? Eu vim fiz minha atividade física, me arrumei e vim fazer aula com vocês, e depois descia para tomar café da manhã com ele. Então, assim, eu só inverti a ordem, mas ele já sabe que a partir da manhã a gente vai ter uns minutinhos ali para tomar café da manhã, para conversar um pouquinho, para trocar ideia. Depois eu tenho um momento do almoço, aí a gente almoça juntos. Algumas vezes eu estou em aula, não dá tempo. Mas tem uma lógica a minha rotina. Então, ele tem que saber que horário funciona. Eu tenho que alinhar com o meu parceiro que horário funciona. Porque senão as pessoas vão ficar te interrompendo o tempo inteiro. E vamos lá, né? Vamos combinar. Quem tem criança sabe que criança, nem todo combinado funciona, porque às vezes eles estão doentinhos. Tudo bem até aqui? Nada diferente da realidade, né, gente? Tudo bem? Vamos lá. Um grande segredo na vida, registrar tudo. Eu uso o Google Agenda, já usei várias ferramentas. Eu gosto de testar ferramentas, eu tenho várias, eu vou abaixando os aplicativos, vou testando, vou vendo o que funciona. Mas na prática, eu tenho que ter um negócio para eu não pensar muito. Então, eu entendi que o Google Agenda para mim funcionava muito. Vocês usam o Google Agenda? Quem aí já usa? Deixa eu ver aqui. Rodolfo usa, Willis usa, a Rita usa. Ah, não usa. A Maria ainda não usa, a Edna usa. Por enquanto, meio a meio. Metade dos que responderam, metade sim, metade não, ainda não. Boa, vamos conversar, Messias. Vamos mostrar aqui para vocês algumas. Posso até abrir rapidamente a minha agenda. O que é importante eu entender? Dividir o que é rotina, o que é tarefa, o que é compromisso. Rotina é o que você faz todo dia. Todo dia você não tem que escovar o dente? Todo dia você não tem que tomar banho? Isso é rotina. Você faz no piloto automático, você já sabe que das 7 às 7h30 você está ali no processo de, sei lá, higiene, né? Tomar banho, escovar o dente, se arrumar. Depois das 7h30 até às 8 você vai tomar seu café, ficar um momento com a família, às vezes ler um livro, alguma coisa. Isso é rotina. Por que é importante entender o que é rotina? Porque é uma coisa que você vai fazer todo dia, só que ela também tem que estar no papel. Porque senão, você vai deixar de fazer uma atividade física, você vai deixar de fazer. Ah, Mônica, mas eu tive um compromisso hoje que eu precisei viajar e precisei sair mais cedo. Tá tudo bem você mudar sua rotina de vez em quando ou não cumprir todos os itens. Mas o que é importante é você falar para o seu cérebro: eu vou das 7 às 7h30 fazer minha atividade física. Mas isso é meia hora. Não é melhor meia hora do que nada? Tem gente que deixa de fazer justamente porque não tem 40 minutos, 50 minutos. Faça meia hora, faça 20 minutos, faça o que você tem naquele momento. Não deu para fazer de manhã, faça à tarde, mas mantenha essa rotina. Mônica, o que é tarefa? A tarefa ela é específica dentro de um projeto, para você realizar um objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que você queira viajar para a Disney, tá bom? Viajar para a Disney. Para eu viajar para a Disney, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter passaporte, eu tenho que ter visto, eu tenho que comprar passagem aérea, primeiro eu tenho que orçar, né? Tem que calcular, ele fazer um bom investimento, a gente faz uns orçamentos, aí eu faço a compra, eu tenho que fazer reserva. Tá vendo como tem um monte de coisa? Não é só a viagem, não é tipo, oi, tô indo viajar. Não, você tem um monte de tarefas que você precisa fazer para poder viajar para Disney. Então, quando é algo assim maior, que demanda muitas atividades, também é importante você deixar registrado, porque senão você não vai saber o que precisa entregar de fato. Então, por exemplo, eu produzo muitos conteúdos. Eu vou falar aqui dentro da minha realidade, tá bom? Mas eu produzo muitos conteúdos. Eu tenho que saber que dia eu produzo, que dia eu entrego e que dia eu preciso fazer o follow-up daquele material. Ou uma devolutiva, ou entregar. Enfim, eu tenho uma jornada. Essa jornada tem que estar clara. Mônica, mas já está tão automatizado, porque todo dia eu já sei o que eu tenho que fazer na minha empresa. Eu tenho que eu tenho que tocar os funcionários, eu tenho que ver o que está faltando, acertar as questões do financeiro, ver se deu ruim em alguma coisa. Sim, tudo bem, mas é importante você saber qual que é o seu horário mais produtivo. Meu horário mais produtivo, eu vou contar o segredo, tá? O horário mais produtivo de todo mundo é de manhã. Mas eu sei que tem pessoas que demoram para fazer o aquecimento. Por que é produtivo? No sentido de criatividade. De manhã nossa mente está leve,
tá mais à vontade. Então, se você tiver que criar um conteúdo, escrever seu livro, montar seu produto, criar a sua narrativa de vendas, que nem a gente falou ontem, faça de manhã. Destine a parte da manhã para você fazer essas atividades que são o seu momento mais criativo. Até umas 10 da manhã, porque eu sei que durante o dia, na rotina, a gente não consegue. Mas aí o que você faz? Na parte da tarde, você faz outras as demais atividades. Se você conseguir ali coordenar, organizar. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, eu já alinhava com a minha chefe. Posso fazer, eu entrava às 9, né? Então, posso fazer entre 9 e 11 o meu horário de produção. Eu vou sentar, debruçar, vou olhar análise, vou criar materiais, vou criar vídeos, tudo que eu precisar produzir efetivamente, que exige meu lado criativo, meu olhar mais produtivo, eu vou fazer entre 9 e 11 horas. A partir das 11, eu agendo as reuniões, eu agendo as devolutivas, faço todo o acompanhamento que precisar. Legal, a minha chefe liberou. Mas, por exemplo, ao longo do mês, haviam reuniões da empresa que tinham que acontecer durante a parte da manhã. Tá tudo bem. Hoje eu não vou fazer de manhã, vou fazer no dia seguinte eu faço. Mas eu organizava a minha manhã, eu escolhia o que eu ia colocar de manhã. Então, hoje eu escolho o que eu coloco de manhã, que eu sei que é o meu horário mais valioso. Eu evito, por exemplo, negociar de manhã. Eu não quero negociar de manhã. Eu quero negociar à tarde. À tarde eu já tô, né, pegando fogo. De manhã eu tô mais criativa, eu tô mais produtiva. Então de manhã é aula, de manhã é mentoria, de manhã é produzir conteúdo, criar materiais. De manhã para mim funciona dessa forma. À tarde eu faço outras atividades que ali exigem também da minha criatividade, mas eu tento escolher o que que eu faço de manhã e à tarde. E por fim, o que que são compromissos? Estar nessa aula é um compromisso. Tem coisas que tem agenda, tem horário, eu preciso estar lá. Eu não posso, por exemplo, agora. Gente, só um minutinho aqui que eu esqueci que eu tenho que produzir aqui um material. Não posso. Agora eu tenho que focar em vocês. Então, o que for compromisso, ir ao médico, reunião, agendou com o cliente, você tem que entender que isso vai acontecer e que provavelmente no compromisso às vezes envolvem outras pessoas. Até aqui, galera, tá fazendo sentido? Como que tá aí? Alguém? Comenta aí. Pode pôr no Assim, Mônica, chat. fazendo sentido, Tá sim. fazendo sentido? E o ritmo? Tô achando vocês mais quietinhos hoje. Como a maioria tá de câmera Não, tô fechada, prestando eu não tenho atenção. feedback visual. Tá indo? Tá bom? Posso seguir? Fechou. Ótimo. Por fim, não poderia deixar de falar uma questão muito valiosa: a diferença entre urgente, importante e o apareceu, que é aquela situação circunstancial. O que que é urgente? Meu Deus, explodiu, furou ali. Por exemplo, um dia eu estava aqui no meio da aula, minha mãe, Mônica, pelo amor de Deus, minha mãe estava aqui em casa. Mônica, pelo amor de Deus, caiu uma chuvarada aqui em casa, o telhado deu ruim e estava alagando minha cozinha, minha lavanderia, tava uma coisa. Isso foi urgente, gente. Eu não tinha como, né? Eu não falo assim, espera um pouquinho que eu já vou. Não. Foi uma emergência que aconteceu. Eu realmente precisava parar o que eu estava fazendo para ir lá tentar descobrir o que estava acontecendo, né? Eu não tenho como falar, oi, para de chover porque tá molhando aqui em casa. Então, tem situações que vão acontecer que são fora do nosso controle, mas na maioria das vezes você perde prazo porque você foi procrastinando. Sabe aquela apresentação que você precisava fazer? Você deixou para fazer na véspera. Aí na véspera surgiram outras necessidades, outras tarefas circunstanciais, e você não fez aquela que era realmente valiosa. Então eu tenho que entender o seguinte: dentro da minha agenda, coloca 1 a 2 coisas que são muito importantes. Mônica, dá para colocar 3? Dá, no máximo 4. Mas eu vou te falar, é bem desafiador você conseguir dar conta de fazer 4 coisas que são realmente importantes. Como que eu vou saber se é importante? É aquela que mais vai gerar valor ao que você vai entregar. Então, por exemplo, você tem que fazer uma apresentação comercial para o seu cliente. Não ter apresentação vai te atrapalhar. Você vai ter que ir ali, ó, na cara e na coragem, sem ter um script, sem ter um roteiro, sem ter uma boa narrativa, vai te atrapalhar. Então, é uma tarefa, uma atividade importante que você tem que fazer. Agora, ao longo do dia, você já não tem outras coisas que são circunstanciais que aparecem, as pessoas te chamam, como que você faz? Você tem que ter clareza, foco e meta, e entender que vão acontecer circunstanciais. Então, o mais importante é coloca o que é importante dentro da prioridade, se possível, já faz no começo da manhã, não deixa para fazer na véspera. Eu sei que brasileiro gosta de fazer as coisas na véspera, mas é péssimo, gente, porque a gente perde a oportunidade, às vezes, de melhorar o material, de organizar. Tudo bem? Fazendo sentido aqui?
Vamos ver aqui, ó. Tá fazendo sentido, tá 10. Não abri a câmera porque estou com você. Fique em paz, minha querida. Não, ai, que horror, Tina, fique em paz. Fique em paz, não precisa abrir, não. Vocês abram quando fizer sentido e quando der, porque às vezes também a gente está no trânsito, é até uma coisa a menos para a gente se distrair. Vamos lá. Antes de eu entrar na nossa atividade, eu quero falar de mais 2 pontos. Um deles a gente já antecipou um pouquinho, a questão da organização. Então, limpa, setoriza, organiza tudo que tiver na sua mesa, no seu ambiente de trabalho. Vai para um cantinho da casa que não tenha tantas distrações. Deixa na mesa, de fato, aquilo que você gosta e que você vai precisar. Deixa, às vezes, uma foto da sua família para te energizar, ou do seu pet, ou daquela viagem incrível que você quer fazer, ou deixa, por exemplo, o seu mural. Vou dar um depoimento. Eu amo usar post-its. Aí minha parede estava toda preparada, que eu tenho um escritório, né? Aqui em cima. Aí minha parede estava toda preparada aqui com todos os meus post-its, meus mapas mentais, tal, tal, tal. Aí eu fui dar aula para veio uma aluna fazer uma imersão aqui em casa. Eu fiz aqui em casa, porque era só ela. E ela já tinha sinalizado para mim que ela tem TDAH. Ou seja, ela se distrai facilmente. Essa pessoa me falou isso. Ela falou, eu me distraio muito quando eu vejo muita informação, tal, tal, tal. Aí o que eu fiz? Esvaziei toda a sala, tirei tudo, tirei todos os meus milhares de post-its, tirei as minhas mensagens, as minhas frases, tal, 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 tirei. Por quê? Porque naquele momento, a minha organização ia atrapalhar a minha entrega. Tá entendendo? Então, depois, se eu quiser, eu colo. Eu acabei nem colando. Tô gostando sem post-it. Tem só um post-itzinho aqui na minha parede, me lembrando que eu tenho que preparar uma imersão aí. Já tô planejando a data. Mas o mais importante é como você funciona. Você se conhece? Você precisa se conhecer, porque se você não se conhecer, você não vai funcionar. Então, eu já sei como eu funciono, eu já sei o que eu preciso, e eu vou me adequando, eu vou mudando, eu vou testando as ferramentas e as funcionalidades. Outra coisa que a gente já falou um pouquinho deixa claro o que você quer para aquele dia. É muito importante estar claro o que você vai fazer, porque depois, quando você olhar no final do dia, você vai olhar, você vai falar, meu, que legal, consegui fazer, consegui dedicar 10 minutinhos ali para minha caminhada. Por exemplo, tem um aluno que ele vive embarcado, ele trabalha na Petrobras. Aí ele pegou e falou assim, Mônica, eu não tenho rotina de fazer atividade física, não dá tempo. Aí eu falei, então a gente vai combinar o seguinte, todo dia que você estiver em casa, você vai dar a volta no quarteirão. Só isso. Mas quando você estiver em casa, você vai dar volta no quarteirão. Já que não dá tempo de fazer uma atividade de 1 hora, tá tudo bem. Uma volta no quarteirão vai levar o quê? 5 minutos? 10 no máximo? Toda vez que você estiver em casa, você vai fazer a volta no quarteirão. Porque é o seu tempo de meditar, de esvaziar a mente, sabe? De você ficar você com você mesmo. Se vocês não estiverem bem, vocês não vão dar conta de fazer tantas coisas. Aqui eu já trago aquela frase que combina com o que eu falei lá em cima. Você precisa se vestir para o trabalho que você deseja e não para o trabalho que você já tem. Então, eu já sei qual é a cadeira que eu estou sentado lá na frente. Então, eu já me visto pensando naquela posição, eu já me comporto pensando naquela posição, já escolho as minhas roupas pensando naquela posição. Isso é mentalidade. Quanto mais você tiver uma mentalidade de produção, mais você vai conseguir entregar a rotina. Então, tenha claro, o que eu vou fazer hoje? Ontem eu estava falando com uma mentora, ela falou assim, eu falei, eu tô com um desafio, não tô conseguindo fazer isso, isso e isso, né? Eu tava com uma dificuldade numa tarefa específica. Ela, então, vamos lá, vamos focar nesses itens e depois a gente olha aquilo. Uau! Aí eu entreguei. Aí eu entreguei 2 vezes o que eu ia entregar. Eu achei que ia demorar 1 semana para fazer aquilo. Entreguei aquele. Eu falei assim, depois que eu acabar eu te mando. Eu tinha feito todos. Quando eu vi, eu já estava fazendo a outra tarefa. Eu falei, uau, foi rápido. Porque às vezes você só precisa ter essa clareza. Qual desses itens, de todos os 10 itens, qual deles 2 eu vou focar? Foquei no primeiro. Falei, beleza, na minha cabeça eu coloquei lá que eu ia fazer, né? Tava na minha tarefa que eu ia fazer, mas aí eu organizei assim, falei, bom, esse item tem 5 tarefas dentro dele. Eu vou fazer as 3 primeiras hoje e as 2 seguintes eu faço amanhã, porque eu achei que era muito grande. Porque a primeira parte do trabalho estava muito grande. Fui fazendo, tá, 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 tá. Quando eu vi, eu tinha feito ele inteiro. Aí eu falei, uau, sobrou mais 40 minutos. Sobrou 40 minutinhos, putz, entrei e já fui produzindo outro. Então, quer dizer, a gente consegue, às vezes, parar e focar se a gente tem clareza do que a gente quer e do objetivo que a gente quer. Mas, chega, Mônica falou demais, depois eu vou falar sobre as ferramentas. Eu quero agora fazer uma mão na massa com vocês. Deixa eu mostrar aqui minha janelinha. Uma atividade. Vamos lá. Eu chamo ele de desafio de gestão. Eu vou dar 5 minutinhos a essa atividade agora. Ela vai ser individual. A próxima, a gente vai ter 2 atividades. A próxima, a gente vai fazer em grupo.
Você tem o seguinte desafio. Eu vou te dar R$ 86.000 agora e você tem que gastar em 24 horas. Eu quero que você pegue papel e caneta e você anote relacionando por nível de prioridade. O que você faria com esse dinheiro todo? Uma restrição aqui. Não pode ser depositado nem transferido. Aquilo que você não conseguir gastar hoje, ele vai ser perdido. Tudo bem? Ficou clara a atividade, o que é para fazer? Papel e caneta. Como você gastaria R$ 86.000 agora, hoje? Não pode transferir e não pode depositar. Pode quitar, pode fazer o que você quiser, contanto que você não transfira e que você não deposite, pode. Ó, o pessoal tá falando que tá fazendo sentido. Uhul, tô gostando. Como tá o ritmo? Tá bom? Tá leve? Acelero? Vou me temperando aí. Walter disse que tá bom. Então vamos lá. Vou marcar aqui os minutinhos, vou ficar quietinha para não atrapalhar vocês. Quem tiver dúvida, me chama aqui no chat. Conseguiram ou precisa de mais um minutinho? Deu para detalhar tudo aí? Por favor. Bom dia. Primeiro, só Bom mais um dia. minutinho, 60 segundos, por favor. Para mim. Combinado. Combinado.
Quem ainda está finalizando, não tem problema. Pode ir finalizando, enquanto isso eu já vou trazendo aqui alguns insights para quem já concluiu. Boa parte já concluiu ou precisa de mais um pouquinho de tempo? Tá finalizando, pode ir que a gente vai conversando devagarzinho aqui, não vou acelerar não. Olha só, tinha uma pegadinha aqui. Alguém já matou qualquer pegadinha nesse desafio? Não, eu não. Ainda não? Alguém? Sim, Pegadinha não. Já acabei É? aqui minha eu tarefa. Conta, Vicente, conta, Vicente. são minutos. É minutos ou é segundos? Se eu não me engano. Perfeito, segundos. Olha só que coisa, a gente sabe exatamente onde a gente vai colocar o dinheiro, mas a gente não sabe exatamente onde a gente coloca o nosso dinheiro, que se chama tempo. Hoje, o recurso mais valioso que está sendo disputado por todo mundo. Você entra no celular, o celular está disputando a sua atenção. Sua família está disputando sua atenção. O cara da loja está disputando sua atenção. Seu cliente está disputando sua atenção. Todo mundo está disputando a sua atenção. Sim, tempo é um recurso valiosíssimo que quase financeiramente falando, ele é um dos mais valiosos recursos, e a gente consegue listar e saber o que a gente vai fazer com o dinheiro, mas a gente não sabe o que a gente faz com as nossas rotinas, com o nosso tempo, onde eu coloco o meu tempo. Foi muito engraçado, porque um dia eu estava conversando com uma mentora, ela pegou e falou assim, Mônica, até mesmo foi ela que me trouxe alguns insights, porque eu anotava as tarefas, eu anotava os compromissos, mas eu não anotava a rotina. E ela falou, Mônica, a sua rotina tem que estar anotada. Você tem que saber onde vai cada minutinho do seu tempo, para depois você olhar e você falar assim, nossa, nessa tarefa eu não consegui realizar, mas porque na anterior eu demorei mais do que o que eu tinha previsto. Ou eu replanejo, essa rotina não é uma rotina de meia hora, é uma rotina talvez de 40, 50 minutos, ou eu replanejo, ou eu vou começar a ter problema, porque eu vou começar a atrasar o que é entregável. Então, eu tenho que ter clareza de prioridade. Agora sim, a gente vai fazer uma dinâmica em grupo, mas antes eu vou mostrar para vocês esse quadrinho aqui de Eisenhower. Eu não sei quem conhece, mas eu uso bastante ele quando eu vou falar não só de produtividade, mas porque o Eisenhower, ele fala sobre a curva do esquecimento. O que é isso? Tudo que vocês estão aprendendo hoje, se você não praticar pelos próximos 30 dias ininterruptamente, você vai perder. Sabe aquele curso incrível, aquela faculdade que você fez? Se você lembrar 10% dela, eu arrisco dizer, é o máximo. Porque a gente esquece. Ao longo dos 30 primeiros dias, a informação vai apagando, vai excluindo. Ele vai sobrar, o que vai sobrar na sua cabeça foram os momentos ou que você deu risada, ou que você sentiu medo, você se sentiu desconfortável, por exemplo, eu errei aquela questão e eu tinha certeza que eu estava certo, sabe? Ou que alguém falou alguma coisa que você não concordou, né? Então, assim, tudo que tiver relacionado aos seus sentimentos, você deu risada, você ficou energizado, você vai gravar. Todo o restante o cérebro apaga. Mônica, então eu tô gastando dinheiro à toa, tá? E eu sou a mestre que eu demorei muito tempo para entender o que era isso. Até que eu entendi, mas tem uma forma de eu não perder esse conteúdo? Tem. No mesmo dia, acabou de fazer essa aula, você vai pegar suas anotações e vai fazer um resumo. Você pode fazer um resumo visual. Mônica, mas o que é um resumo visual? É um desenho. Mas eu não sei desenhar, não tem problema. O seu cérebro não vai te julgar. Faça os palitinhos. Sabe bonequinho de palitinho? Então põe lá o bonequinho de palitinho, põe um monte de linhazinha, você fala assim, ó, linha 24, põe 24 linhas. Poxa, o que eu faço nesse pedacinho? Cuido da mente, do corpo. E esse pedacinho, poxa, 30% da minha rotina é para cuidar da minha família, é para cuidar do meu filho, do meu marido. Poxa, 10% é para cuidar do meu corpo. Será que só 10% é o suficiente? 80% às vezes você está consumindo no seu trabalho. Você vai surtar. Mônica, Fala. e se a gente tiver assim sobrecarregada porque a gente acumulou tarefas antigas, né? E a gente está sobrecarregada, tem como corrigir isso? Com certeza, Rita. Eu quero que você me fale, antes de eu te Rita, que trazer a minha pergunta visão. perfeita. Foi Perfeita. perfeita e na hora Meu Deus. certíssima, Rita. Eu quero que você fale e depois eu vou te falar o que eu acrescentaria. Mas o que você acha hoje que você poderia fazer para dar conta dessas coisas antigas que estão aí já acumuladas? O que você acha? Se eu estivesse te perguntando, Rita, você é minha mentora, Rita, pelo amor de Deus, Rita, tô aqui, ó, com
um monte de coisa, me atrasei, ferrou, tá tudo bem. O que eu faço agora? Me dá uma luz, Rita, pelo amor de Deus. Faz de conta que não é a Rita olhando para os seus problemas. Fala que você olha agora para sua mentorada. O que você diria para sua mentorada para ela fazer? Eita, Mônica, nem sei, porque é tanta coisa que deixei para trás, que acumulou por causa do. É tipo assim, você está com todo o gás, né, fazendo tudo. Mas isso aí surge um problema que começa a te mexer no teu emocional e você É, começa a parar o que é você isso. estava fazendo por causa do emocional. Aí você vê que Perfeito. você tem que tratar aquele emocional para você continuar É isso aí. em frente. E você vê que você Exatamente. já acumulou muita coisa. É Exatamente. isso Perfeito. que. Está me entendendo? Rita, não é só você. Eu arrisco dizer que 90% de nós temos essa mesma questão. Minha sugestão, vou falar o que eu, Mônica, faço, o que eu recomendo para os meus alunos. Primeira coisa, energiza o seu corpo. Você acabou de falar o ponto principal. Se eu não estou energizado, se eu não estou focado, se abalou meu emocional, porque surgem coisas que desestruturam a gente, é natural. O que eu faço com essa situação? Essa situação vai me abalar. Ok, respira. Ok, eu não vou dar conta de tudo. Primeiro ponto. Assume. Eu, Mônica da Silva Mello, não vou dar conta de tudo. Nossa, até arrepiei. Não vou dar. Agora, de todo o restante que aconteceu, o que eu posso fazer? Segunda dica. Segunda dica não, segundo hack valiosíssimo. Faz os seus 5 minutinhos, escolhe aquela música maravilhosa. Pode ser um louvor, pode ser rock, pode ser qualquer coisa. Só não pega aqueles rock muito heavy metal, que aí talvez ele não traga a mesma proposta, porque é importante você escolher uma música cuja letra te energize. Canta essa música com a energia mais potente que você quiser. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu faço as minhas caminhadas sempre pela manhã. Ponho a minha playlist e tem algumas músicas que eu já escolhi para aqueles dias mais desafiadores. Vou contar meu segredo total. Então, tem uma música que ele fala assim: então me tira o medo, porque ele quer me parar. Gente, olha, só de falar, não sei se dá para ver no vídeo, só de falar, porque ela já virou meu mantra. Então, o que eu faço? Eu ponho ela no último volume para ficar bem surdinha mesmo. 5 minutinhos eu fico cantando, mas cantando de verdade. Ah, passou alguém na rua, tá tudo bem, tô nem ligando para ele. Por quê? Eu vou energizar o meu corpo. Eu vou mandar uma carga elétrica para o meu corpo entender que tá tudo bem. Então, eu já assumi que eu não vou dar conta de tudo. Acabei de jogar uma carga elétrica em cima daquilo. Aí eu vou olhar, tá listado tudo que eu preciso fazer que eu já não dei conta? Vamos supor, eu tenho que escrever meu segundo livro, eu tenho que montar 3 treinamentos, eu tenho que regravar as aulas, eu tenho que cuidar, né, do meu corpo, tingir cabelo, fazer unha, essas coisas, eu tenho que cuidar da minha casa, fazer as compras, que tempo eu vou destinar para o meu marido, para o meu filho? Já tá tudo atrasado. Lista. Listou, você vai fazer exatamente essa atividade aqui. O que é importante e urgente? Vamos supor que você tinha que escrever um livro, você tem um prazo, você tem que entregar, porque a editora está te cobrando. Não dá para você esperar, certo? Então, dentro do seu dia, você vai ter que organizar mais ou menos 20 a 30% do seu dia para entregar essa tarefa, porque ela já está atrasada. Se você não entregar até sexta-feira, hoje já é quarta, não vai dar tempo. Então, você vai ter que botar mais energia nela, lista qual é a prioridade e você vai fazendo uma por vez. O cérebro ama a sensação de tique, sabe? Feito, feito, feito. Ele libera mini doses de dopamina quando a gente lista no papel e depois a gente dá o check. Mônica, então eu posso fazer no papel? Pode, mas você pode fazer também no computador. O que funcionar melhor para você. Eu amo papel, eu sou a louca dos cadernos. Então, eu tenho um caderno só de desenvolvimento pessoal, eu tenho um caderno só de tarefa, eu tenho um caderno só de gratitude, né? Que são as minhas práticas de gratidão, que eu escrevo, eu vibro aquilo lá. Então, assim, eu tenho vários caderninhos, cada um com seu objetivo. Mas, algumas atividades eu estou centralizando no Google Agenda. Entendeu, Rita? Entendeu, Cris, que vocês comentaram? Anota o que é prioridade. Já tá fudido. Desculpa o palavrão. Já deu ruim, já caiu do controle, você não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Quando a gente assume esse nosso lado de não sou uma supermulher, não sou um super-homem, eu não vou dar conta de tudo, o seu cérebro se cobra menos. Ele não vai liberar hormônios de tristeza. Ele vai entender que tá tudo bem, ele vai parar, porque todo dia que você tá se cobrando, ele tá liberando um hormônio ruim. Aí você vai ficando doente, você vai ficando ansiosa,
Por exemplo, se você já é naturalmente ansioso, não bebe 1 litrinho de café. Ó, minha xícara já foi aqui, só enquanto a gente estava conversando. Mas ao longo do dia eu não vou beber mais 1 litrinho de café. Porque eu tomava um monte, eu já sou acelerada. Aí eu percebia que isso me acelerava mais. Aí eu fiz uma aula, entendi, então o café que tá me atrapalhando. Fui tirando o café, entendeu? Então, assim, são Entendi. pequenas ações que a gente faz e que a gente celebra. Eu tenho que celebrar. Por exemplo, eu tenho uma rotina com meu filho, toda noite antes da gente dormir, eu falo assim, filho, o nosso dia foi incrível, hoje teve coisas incríveis, mas qual a coisa mais incrível que a gente vai celebrar agora? Aí ele conta lá alguma coisa né? E às vezes ele dá uma resposta genérica, porque eu já percebi que ele tem 4 anos. Eu já percebi que o cérebro dele tá ficando preguiçoso. Aí ele dá uma resposta: ai, mamãe, eu gostei porque o dia foi muito legal. Aí ele faz, né, já faz a frasezinha dele. Aí eu falei, mas por que foi legal? Tem que falar por quê. Por que foi legal? Ah, aí ele fala assim: ah, porque é muito legal com você. E por que é muito legal estar com a mamãe? Eu faço ele pensar para sair do piloto automático, porque senão não é gratidão de verdade, senão eu não estou praticando. E, gente, é impressionante. Quando eu me energizo, toco as minhas músicas de manhã, parece que o meu dia flui, assim, as coisas acontecem, os convites chegam. Porque às vezes, Rita e Cris, que vocês comentaram, né? Vai dando aquela moleza, né? Os problemas, poxa, isso que eu queria fazer não deu certo, aquilo que eu botei tanta energia, perdi tudo, foi pro lixo. Gente, eu produzi vários cursos uma vez, foi tudo pro lixo. Aí eu fiquei assim, sabe, mal, porque eu falei, pô, mas toda a minha energia. Só que aí eu pensei, opa, eu vou ficar sofrendo num negócio que já foi, eu vou criar novos. Tá entendendo? Tá fazendo sentido, galera? Com certeza. Super sentido. Ó, Interessante, interessantíssimo isso. Porque a primeira coisa que vem é o desânimo, né? Porque você planeja uma coisa e acontece algo que aquele teu plano foi tudo por água abaixo e você fica cada dia mais sobrecarregado e fica, meu Deus, como é que eu vou dar conta? E aí você fica se cobrando, toda vez que você se cobra, seu cérebro tá liberando hormônios ruins, e aí você vai ficando ruim, você vai ficando mal-humorada, você vai ficando triste, você vai ficando angustiada, quando você vê, você já tá assim, pilhada, né? Meu Deus, o que que eu vou fazer? Não vai dar conta, e agora? Vamos todo morrer. Pronto, aí você entra naquela vibe ruim, naquele espírito de depressão, sabe? Quando a gente perde toda a nossa carga emocional. Agora, eu já sei que isso acontece, certo? Todo mundo já sabe. O que que eu vou fazer para combater esse lugar? O primeiro ponto é, não dou conta de tudo. Assume. Assume. Ninguém dá conta de tudo, especialmente no mundo que a gente está vivendo. Ok, assumi mais responsabilidades do que eu podia. Papel e caneta. Lista. Lista o que é rotina, lista o que é tarefa. Então, por exemplo, logo quando eu comecei a fazer isso, eu criei o que eu quero para minha semana. Eu anotei. Eu estava fazendo aula de inglês. Quero retomar as minhas aulas de inglês. Não estava fazendo prática de atividade física. Quero voltar a fazer minhas. Mas tem que anotar quantas horas por dia eu quero fazer. Eu não estava fazendo, né? Então, eu quero fazer 2 horas de aula de inglês por semana, quero praticar pelo menos 5 horas de atividade física por semana, quero fazer os cursos A, B, C, pelo menos, somando os 3, 2 horas por semana. Eu falei, ixi, não vai caber todo mundo. Não cabe todo mundo. O que que eu fiz? Prioriza. Bom, desses 3 cursos, para o mês de setembro, qual deles eu vou fazer? Tá, então eu vou fazer o primeiro. Os outros 2 não vai dar tempo de eu fazer agora, já tá pago mesmo, já tá lá na plataforma, depois eu faço. Aí eu fui anotando, poxa, pelo menos a cada 15 dias, tem que dar, né, uma rotina, né? Ir no salão, fazer a unha, fazer o cabelo, sei lá o que que vai fazer, anota. Pelo menos 2 vezes por mês. Depois que eu escrevi tudo que eu queria fazer, por exemplo, estava lá no meu projeto, escrever os meus livros. E eu estava adiando, e eu estava adiando, e eu estava adiando. Eu já publiquei 2, e eu estava adiando, eu adiei. Aí teve uma hora que eu falei, não, chega, eu vou entregar. E agora, eu já vou colocar um novo cronograma que eu quero escrever mais 2. Botei na minha cabeça, eu vou escrever mais 2 livros. Eu fiz um livro de coautoria, eu estava tão pilhada que enquanto eu fiz o de coautoria, ele não lançou, eu lancei um outro sozinho. Entrei na Amazon Kindle, aprendi a mexer na ferramenta, peguei o meu livro, escrevi, editei, fiz toda a diagramação, publiquei e já vendi. Simples assim. Tá entendendo? Nossa, Mônica, mas como você fez? Eu fiz, eu não fiquei procurando, eu adiei por anos. Aí eu fiquei adiando essa decisão. O livro estava pronto. Aí meu marido ainda falou assim: por que que você não pega esse livro, traduz para o inglês e vende ele em inglês? Mais pessoas vão comprar. Aí eu falei,
Gente, isso, eu tô com o negócio pronto. Vocês têm produtos prontos dentro de você, só que você tá se perdendo no meio desse monte de rotina, aí o seu cérebro te manda um monte de espírito ruim, assim, sabe aquele hormôniozinho que te dá mal-estar? Porque quando a gente tem uma experiência ruim, a gente sente uma sensação física, fisicamente falando, seu corpo fica com uma carga de energia ruim. Por quê? Porque você não tá bem. Se a sua mente não estiver bem, nada vai funcionar. E aí eu fiz. Entendeu? Era um livro que estava pronto, eu deixava de fazer, e eu falei. E aí foi muito engraçado que uma vez uma amiga comprou, ela falou: Eu comprei seu livro. Aí eu, qual deles? Ela, eu entrei na Amazon, eu te achei e comprei. Aí eu falei: Uau, que legal. Então, assim, não foi milagre, gente, eu não faço milagre. Eu sou tão física e tão mortal quanto cada um de vocês. Mas, aí falando quase como uma velha, né? Mas a jornada que nos traz até aqui, a sua jornada, Rita, a sua jornada, Cris, a sua jornada, Fábio, a sua jornada, Walter, Mauri, Rodolfo, Messias, Vicente, João Ramalho, Edna, a jornada de cada um de vocês, ela é valiosa. Vocês têm coisas que vocês fazem, dominam, que vocês podem ensinar a outras pessoas. Mas isso é muito valioso. Vocês acreditam em forças espirituais? Alguém Sim, acredita aí? super sim. Então, deixa eu te falar. As forças espirituais malignas não vão querer que a sua semente floresça. Porque a sua semente não vai florescer no seu coração, ela vai florescer no meu. Como a minha semente não vai florescer na minha vida, ela vai florescer no de vocês. Então, essas forças do mal não vão querer que você ensine, que você se sinta bem, que Ah, você dê é? conta das suas tarefas. Esse detalhe da semente florescer? A semente As de sementes que cada um você de carrega nós. não são para você, Cris. Nada do que você tem dentro de você é para os outros. Ela só vai florescer quando você plantar no coraçãozinho de outra pessoa, quando você falar. Por exemplo, vocês estão aqui num espaço fantástico que o Mauri disponibiliza, um acesso surreal. Eu posso falar porque eu consumo muito material. É um olhar estratégico para negócio, para gestão, para desenvolvimento pessoal, que existem várias outras plataformas que não têm o nível de conteúdo, que não têm o nível de entrega, que não têm o nível de comprometimento com os seus alunos, como tem aqui. Eu posso falar, tá? Eu assinei a Conquer Plus por mais de um ano, consumi muito material lá, a própria G4, eu não sei se vocês conhecem, eu já assinei várias dessas plataformas, várias, e eu posso falar que o projeto que ele traz aqui, que ele disponibiliza para vocês, é surreal de maravilhoso, mas não vai fazer milagre se vocês não conseguirem acessar essas sementes e transformar isso em algo a mais, sabe? Tá fazendo sentido? Ó, a Edna falou aqui, ó, faça uma ancoragem logo cedo de manhã. Tem que fazer, ô Edna. Aí o Vicente falou que ele gosta, existe vida aí para os momentos difíceis. Olha, vou dar uma olhada nessa música. Não conheço ela, É, Vicente. e você, supostamente você até já ouviu, escutou ela, mas não está associando o título à música em si. Provavelmente. É só provavelmente, não é uma certeza, não. Agora, você pode, você citou ou eu não captei a mensagem, ou você só fez plim, citar a música, sua música top of mind para É, esses momentos. pois é. Qual é o título, qual é o autor? O nome da música é Tudo Sobre Você. Ela fala o seguinte, nossa, tô arrepiada. É muito louco, porque quando você, é isso que a Edna falou, né? Quando você cria uma ancoragem, toda vez que eu canto essa música, mas eu canto ela, eu não canto só para ouvir. Não, eu canto sentindo cada melodia, sentindo cada palavra, vivendo cada palavra. Ela fala exatamente o seguinte, que nas situações de medo, a gente quer desistir. Então, o que que a gente fala para Deus? Então me tira o medo, porque é o medo que me impede de subir no monte para me encontrar com Deus. O que que é subir no monte, gente? É você acessar a sua essência, é você encontrar seu propósito, é você dar o seu melhor no seu trabalho, é você dar o seu melhor na sua família. Tudo isso, ao longo do dia, o que que é produtividade? É você conseguir usar suas 24 horas, é você conseguir usar aqui, ó, os seus 80 mil segundos, 86 mil segundos, todo mundo tem esse mesmo tempo, mas o que a gente faz com ele é o que vai fazer a diferença. Então, como que eu faço isso? Eu, Mônica, entendi que eu não ia dar conta sozinha, então eu criei as minhas ferramentas. Dentre as minhas ferramentas, eu comecei a mapear como tratar primeiro do meu corpo, né? Como que eu me energizo mesmo em uma situação difícil?
Então, eu comecei a cantar músicas, e eu percebo, pode ser qualquer música, gente, qualquer uma que você realmente cante e que te dá energia. Não vai cantar aquelas músicas, né, de sofrência, não, pelo amor de Deus, isso daí não vai te energizar, não. Bota uma legal que Essa te dá música com energia. você é uma música gospel? A que Ou é eu uma falei, música... é É, tudo sobre você, é gospel. pois é, Ela é Mônica, maravilhosa. a sensação que dá é de repetição, é que você está voltando novamente ao passado, você está É, voltando a fazer as mesmas é coisas. isso aí. A sensação que dá é essa, né? É exatamente, porque a gente fica preso, né, nos problemas. Os problemas não querem que você avance, Rita, porque você carrega uma mensagem fortíssima. Você é luz para muitas mulheres que estão em burnout por não conseguir ter vida, porque tem uma criança e não consegue cuidar. Você é a pessoa que tem. Eu lembro de você lá na palestra do palestrante inabalável, né? Que você é uma mãe de UTI, né? Sim, Ah, sim, então me só. lembrei da pessoa. Ai, ufa, né? A pessoa dá Mas um gafe eu aqui. não quero viver nesse vitimismo de achar que isso está me atrapalhando. O que Não, me atrapalha é eu sempre deixar, tipo assim, o desânimo me pegar, tipo assim, não que eu queira deixar, mas é porque eu enfrento tanta coisa que acabo exato, paralisando aquilo que eu já estava quase chegando aonde eu queria. E eu exatamente. fico assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou dar conta? De novo eu tô. Aí eu me vejo novamente sobrecarregada. Eu imagino. Novamente sobrecarregada. Aí você fala: ah, mas foi você que deixou? Mas a circunstância, tudo que eu passei, foram tanta coisa que aconteceu durante uma semana só que me fez acreditar que eu estou de novo sobrecarregada. Mas eu sei que eu não estou, eu sei que eu posso sair disso. Exatamente. Rita, você é uma mulher foda. Podia falar essa palavrão, desculpa, Mauri, mas às vezes a gente precisa ser mais enfático. Você é uma mulher incrível, você tem liberada. uma Mas eu me mensagem. vejo, Ai, mas eu me ufa! vejo, Mônica, eu me vejo sempre no vitimismo, uma coisa que eu falei que eu já não quero mais, não vou aceitar Não, mais isso. você não, Mas quando eu você, vou ver, você sou não eu é de novo. vítima. Você não é vítima. Faz o seguinte, fala com a sua boca, escreve com a sua mão. Eu não sou vítima, eu não dou conta de tudo, eu vou dar o meu melhor. Hoje eu falo isso. Às vezes o meu filho vem, mamãe, você falou que ia fazer tal coisa. Eu falo assim, meu filho, hoje eu vou dar o meu melhor. Talvez eu não consiga fazer tudo. Pronto. Quando você entende que você está dando o seu melhor, ah, mas eu me comprometi, de fato. Quais são os compromissos com outras pessoas? Porque algumas coisas você vai ter que entregar para os outros, né? Se você, especialmente quando a gente fala de se você ganha, tem uma remuneração, você vendeu um projeto, você está escrevendo um livro, alguma coisa, tem coisas que a gente não consegue adiar. Tem coisa que você pode adiar. Tem coisa que você está se matando. Pô, eu quero escrever o livro agora. Você está sobrecarregada. Escreve o livro daqui a um mês. Tá entendendo? Escolha o que é prioridade agora. Às vezes a prioridade agora é cuidar da sua essência. Dá um momentinho para você se acolher, se receber, se aceitar, porque a gente se cobra demais. A gente se cobra demais. Eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser linda. Ontem eu vi um vídeo incrível que a menina falava assim: não. Porque hoje é muito fácil você ser mãe. É só você não dar tela, mas você também não tirar a criança da vida, você dar uma comida saudável, mas também não deixar ele comer fast food. Meu, ela foi fazendo uma lista que, tipo, você olha assim, você fala, é impossível fazer o que as pessoas estão falando. Aí a gente fica nessa pilha como se todo mundo que está na internet estivesse fazendo. Então, às vezes, até fazer uma desintoxicação, deixa de seguir um pouquinho as redes sociais por 1, 2 semaninhas, só para você se limpar, sabe? Ah, mas eu tenho que produzir conteúdo. Vai, posta e não olhe os outros. Dá o seu melhor. Tem semanas que eu não posto conteúdo. É estratégico? Não, eu deveria postar conteúdo todo santo dia, mas eu tô me acolhendo, eu não vou dar conta de fazer tudo. Ou eu contrato um social media para ele fazer tudo para mim, aí beleza, mas enquanto eu não tiver recurso ou não quiser priorizar isso nesse momento, eu vou ter que entender, essa semana eu não vou produzir tanto conteúdo quanto eu queria. Por exemplo, essa semana que eu vos falo, é uma semana que eu tenho aulas com outras pessoas para além dos meus alunos, como estar aqui, por exemplo. Não vai ter tempo de eu produzir conteúdo como eu gostaria. Tá tudo bem. Assume que você não vai dar conta, dá o seu melhor, lista aqui, ó, o que que é importante. É importante? Faz agora. Coloca na sua lista 2 ou 3 ações que são realmente importantes por dia, não mais do que isso. Quebra em micro pedaços. Por exemplo, falem aí uma atividade que é importante e que é complexa para ser feita. Você tem prazo, por exemplo, só para eu usar o exemplo de vocês. Cobranças.
Cobrança, eu Coisas que tenho que eu fazer. vendi que não me pagaram. Perfeito. Então, assim, é muito fundamental, pelo amor de Deus, sem pagar conta. Então, a sua tarefa hoje, ô Rita, quando for 10 horas da manhã, acabou a nossa aula das 8 às 10, você vai listar as pessoas, você vai ver quem são as pessoas que mais te devem e que estão mais atrasadas. E você vai pensar numa frase pessoal, individual para cada uma delas. Quebra a tarefa. Bom, eu tenho 4 pessoas para cobrar. Dessas 4 pessoas, essa daqui é a mais importante. Começa por ela. Ela é a mais importante, ela tá devendo mais tempo, ela tá devendo mais valor. Oi, Mônica, tudo bem? Nossa, menina, ai, tá uma correria aqui, a gente acabou nem se falando. Olha, eu tô com um compromisso financeiro inadiável, eu preciso realmente que você faça aquela transferência, tá aqui o meu Pix, eu preciso que você faça essa transferência o quanto antes, minha querida. Desejo tudo de bom para você, fica tranquila, conte comigo, vamos fazer novos negócios, vamos acelerar, mas eu tô muito animado, porque essa semana eu preciso pagar uma conta lá que surgiu aqui do hospital, sei lá, inventa aí qualquer história, não mente, mas veja a história que mais cria a sua narrativa para fazer essa cobrança, mas fala uma coisa, o cérebro, ele tem uma tendência a não recusar quando você fala o porquê. Por que eu quero que vocês façam essa atividade? Porque vocês vão aprender. Por que eu quero que vocês pratiquem as atividades que eu ensinei? Porque eu quero que você retenha esse conteúdo. Então, o cérebro, quando você fala o porquê, o adulto precisa de o quê, porquê e como. Então, se você fala o porquê, o cérebro tende a ser mais recíproco. Então, já fala para ela, porque eu preciso. Resolve a cobrança. Cobrou todo mundo, você não vai cobrar amanhã, porque não vai dar tempo. Aí, quando for na sexta-feira, você cobra de novo. Oi, fulano, menino, ai, foram tantas mensagens essa semana, Deus seja louvado. Eu acabei nem voltando aqui para falar. Às vezes, você é aquela pessoa que está enrolando há mais tempo, dá uma ligadinha, mas é a sua prioridade, você precisa receber essa pessoa. Aí, isso é prioridade, é dinheiro, você precisa pagar suas contas. Resolveu essa questão? Olha para sua casa, o que é prioridade hoje? Amanhã você olha a prioridade de amanhã, Rapidinho, você não vai dar Mônica, conta, né? rapidinho. Mônica, Oi. depois de uma cobrança dessa, tão fofa, tão sutil, tão envolvente, meu Deus, eu vou querer ser igual a... Como é? Ai, meu Deus, esqueci o nome do cidadão lá da Bíblia. Te pagar 4 vezes mais de reta. O que subiu na árvore. Esqueci, É, né? Zaqueu. Zaqueu. É. Ô, Cris, eu vou te falar que mesmo a gente sendo fofinho assim, tem gente que dá uns balões, tá? Já levei vários balões nessa minha vida, mas tá tudo bem. Leva com leveza, cobra com leveza, porque você vai se sentir bem. Você vai conversar como se fosse. É narrativa, mas é uma conversa leve. Você Eu não já vai se sentir levei pesada. um quatrilhão Meu de Deus. rasteiras, eu já Meu levei. Deus. Mas não vai levar mais, porque o caminho que te trouxe aqui não é o que vai te levar para frente. Então, tudo que você Amém. levou foi aprendizado. Daqui para frente, ressignifica isso. Vamos lá, só seguir para os minutinhos finais aqui. Eu vi que vocês mandaram várias mensagens. Escreva a frase, assine ela, semelhança carregamos, não vão florescer em nós. Ela mandou alguma coisa aqui, depois eu olho o que é. A ativação do estado de recurso. Gostei, vou olhar isso daqui com calma depois. Que mais? Leiam a legenda, fala sobre ancorar, é tudo sobre você. Isso, essa música é maravilhosa. Minha Mudou. ancoragem. Bom Outra dia, coisa Mônica. também, Mudou o Mônica. Instagram aí, ó. Eu tô voltando aqui para a Outra sala. coisa também, Mônica, é eu trabalhar o meu consciente, porque eu sou o tipo da pessoa que eu acho que eu vivo no mundo de Nárnia, né? E depois eu vou ver que a minha realidade é outra. Mas quando eu vou ver que a minha realidade é outra, eu fico assim, caraca, por que eu vivo no mundo de Nárnia? Eu mesma não me entendo. Então, isso daí é o quê? Eu tenho que estudar o quê para poder sair desse mundo de Nárnia? De eu mesma... Não é sobre estudo. Você já tem tudo que você precisa dentro de você. Não tá mais nada fora. Lembra que eu falei das energias negativas? Elas não querem que você acesse o seu estado de presença, o seu estado bom, porque você, no seu propósito, na sua missão, você vai plantar sementes no coração de outras pessoas. Você, no estado de confusão, de ansiedade, de angústia, você não consegue plantar nada em lugar nenhum. Então, o que você tem que fazer? Escreve. Eu não sou perfeita, eu não vou dar conta. Cria, faz uma lista, todas as coisas ruins que você já ouviu sobre você, que alguém falou, que você acredita, suas crenças. Escreve, 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 escreve. No dia que eu fiz esse exercício, eu escrevi tipo umas 10 páginas. Eu gosto muito de escrever, né? Então, para mim, escrever 10 páginas foi muito fácil. Mas significa que também eu tinha muitas âncoras Uau! ruins. Mas significa que eu tinha um nível de cobrança exato. Se eu escrevi 10 páginas ruins, qual que é a minha missão? Reescrever 10 páginas boas. E as 10 páginas assim, boas você são a se minha nova desabafou? verdade. Oi? Tipo assim, você se desabafou
nessas... Sabe as crenças que você ouve? Ai, você é burra, você não é inteligente, você não é bonita, você não dá conta, você é falsa. Sabe essas frases mentirosas que a gente ouve, que a gente já ouviu, que alguém um dia já falou? É isso, entendeu? Eu pus para fora, eu escrevi no papel tudo aquilo que já estava, que eram crenças limitantes na minha cabeça. Feito isso, eu reescrevi. Quem é a Mônica? É uma mulher bonita, inteligente, comprometida, que transborda. Eu fui escrevendo. Essa é a minha verdade. Aquilo lá, aí você pode escolher o símbolo que você quer. Você pode rasgar, você pode jogar fora, queimar, fazer o que você quiser. Mas a partir de hoje, essa é a Mônica. Aí quando vem aquela vozinha, eu falo, não, essa não sou eu. Mas vai vir a vozinha de novo, ah, você é cunha. Não, entendeu? A gente vai virar o jogo se a gente mudar a nossa mentalidade. A própria Edna, que mandou várias formas que ela faz as chaves, né, de conexão dela. É sobre isso, chamou de entendeu? ancoragem. Ancoragem. Pode ser, o nome não importa. Só para a gente finalizar, então, o papo acabou falando não só de produtividade, a gente acabou falando. Por quê? Porque tudo na vida começa com a gente, né? Então, só para a gente finalizar, não vai dar tempo aí da gente fazer a última atividade, mas eu vou mandar o quadro para vocês. Terminou de fazer a sua lista de rotinas, tarefas e compromissos, você vai fazer o quê? Vai colocar o que é realmente importante. Coloca 2 a 3 coisas importantes no dia, não mais do que isso. Quebra essas rotinas em tarefas. Então, fazer cobrança é o grande projeto. Quais são as tarefas? Preparar uma mensagem, listar as pessoas, mandar a mensagem, acompanhar. Quebra. Então, na segunda-feira, hoje eu vou fazer 3 partes dessa tarefa, porque dá tempo de fazer hoje. Aí amanhã eu faço mais 2. E vai quebrando em microtarefas. Isso já vai fazer toda a diferença, tanto no seu conteúdo, como na sua organização. E para fazer um monte de coisa, você não vai dar conta de fazer tudo. Escolhe as que são prioridades no curto prazo, depois no médio prazo, e tenha claro aonde você quer chegar. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. Tudo bem, galera? Fez sentido? O que vocês acharam aí da aula de hoje, dos códigos, das chaves, né? Me conta, agora eu tenho que saber, né? Tem que saber se valeu a pena, se eu vou ser convidada de novo, vai que o Mauri fala, meu Deus me livre, não quero essa menina doida aqui. Ué, você não vai maravilhoso. aparecer aqui amanhã e sexta, não? Ai, meu Deus, a gente não marcou amanhã e sexta, mas eu posso fazer mais visitas. O Mauri, com certeza, vai ser um privilégio estar aqui com vocês. Eu amei, tenho que agradecer de novo, Mauri. Que honra, que privilégio. Eu sei o quanto ter os nossos mentorados pertinho da gente é valioso e quanto a gente tem que ser responsável em trazer pessoas para falar com eles, né? Porque eu costumo brincar, os nossos mentorados viram quase nossos filhos, né? Então, é muita responsabilidade aí dividir com vocês um pouquinho dessa jornada. Isso com certeza está acontecendo por conta de toda essa estratégia, todo esse know-how e toda essa expertise de negócio que o Mauri está trazendo. Vocês são realmente privilegiados de estarem nesse projeto. E eu sou muito privilegiada em estar aqui com vocês. Que experiência incrível! Show. Gratidão, Mônica. Sei que isso é só o começo do que nós estamos construindo. Antes de ouvir ali, prepare-se aí 2 palavras, né? A gente vai fazer uma dinâmica aqui para finalizar. Vou dar 2 palavras para você expressar o seu sentimento para a Mônica. Uau. Então, vai preparando aí algo aí no seu coração. Você que não consegue falar, já pode ir colocando no chat, que depois a gente lê. Mas eu queria concluir essa parte da produtividade, né? Principalmente aqui por algumas coisas que a Rita trouxe. Entenda uma coisa. Vocês têm dentro de vocês o Espírito Santo. A parte criativa de todo o universo está dentro de vocês. Quando nós abrimos a boca para falar dos nossos sentimentos ou pensamentos de insatisfação conosco mesmo, realmente isso é normal e comum com todo ser humano. Mas você, quando abre a boca e diz algo a seu respeito, estava conversando isso com um rapaz aqui ontem, ele estava meio para baixo, meio down, porque não está tendo resultado, e ele fica me zoando, fala que eu trabalho 2 horas por dia e ganho 10 vezes mais que ele. Aí, até isso ele me contaminou, porque antes de ontem eu fiquei meio mal, eu falei assim, caraca, mas eu estou trabalhando pouco mesmo, eu acho que a falta eu preciso trabalhar mais. E aí eu peguei e falei assim, amigo, aí ontem eu falei isso para ele. É porque assim, a minha rotina é de manhãzinha aqui, a de Justo manhã... você que é workaholic. Ah, não Segura aí, acredito. Cris.
Aí a minha rotina aqui, eu pego de manhã, faço isso aqui, depois eu vou brincar com meu filho, quando não tem uma reunião, depois eu levo ele na escola e eu vou começar a trabalhar ali umas 2, 3 horas da tarde. Trabalho no máximo 2 horas e vou fazer outra coisa e tal, e à noite eu vou jogar bola. Isso quando eu não volto para casa e vou fazer outra coisa, ou enfim. E aí, duas situações que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é essa: cuidado com comparação, principalmente com o que você vê na internet. Por quê? Primeiro, que você só vê palco, você não vê bastidores. Segundo, o que é seu e acabou. Então, eu já ganhei muita grana. Só que isso fez com que, não o fato de ter ganhado muita grana que me atrapalhou, não é isso. Mas para eu ganhar toda a grana que eu ganhava, eu trabalhava 17 horas por dia. Eu perdi um casamento, meus filhos que eu amo, os meus 2 primeiros filhos moram a 200 quilômetros de mim. E aí eu fui perceber que não era só trabalho, era trabalho e igreja. Então, quando minha ex-mulher foi embora e meus filhos foram embora, cara, o pastor continuou lá com a mulher dele, com a casa dele, com os filhos dele. E quem estava sozinho era eu. Então, tem coisas na sua vida que você não pode ir na onda dos outros. Tem coisa que você vai se cobrar, que você vai ficar assim, ai meu Deus, mas o tal mentor falou isso, o tal mentor falou aquilo. Ele até me perguntou, cara, você faz quantos IES por dia? Eu não faço merda de IES nenhum, já foi meu tempo dos IES. Eu tinha aqui, ó, tá no meu celular desativado os lembretes, era 250 IES que o Paulo Vieira mandava fazer. Então, cara, não dá, não rola. Ele que fica com o IES dele, a rotina dele. O meu não, cara. Aí eu falo para ele, ontem eu falei assim, eu faço IES quando acontece isso aqui. Nós trabalhamos com tráfego livre, que é a prospecção pelo WhatsApp, e ontem uma moça aí que é mentora de Mercado Livre, nós vamos fazer inclusive hoje 8 horas um desafio secreto, veio falar um monte de bosta aí, porque eu estou prospectando, aí falou que é os meus leads, tá roubando os meus leads. Aí eu falei para ele, ó, é esse momento que eu faço yes, quando os outros querem falar mal de mim, porque eu tô cagando se alguém tá falando mal de mim. Tô nem aí, aprendi isso com o Pablo Marçal, que se dane o que estão falando de mim, vão falar mal, vão falar merda de você e tá tudo certo. E às vezes vão falar merda de você e vai estar lá te cumprimentando no outro dia, porque faz parte do business, faz parte da humanidade falar mal, te perseguir e reclamar. Então você sempre tem que olhar para dentro de você. Essa técnica que a Mônica trouxe, cara, tem um livro incrível chamado A Única Coisa. O cara era coach, fazia 50 milhões de coisas e papapá. Ninguém queria trabalhar com o cara, porque era desgastante. O cara, as pessoas começam a cobrar dos outros que nem elas conseguem fazer. Aí ele começou a fazer o quê? Uma única coisa. Qual que é a única coisa do meu dia que eu vou fazer hoje? Que seja passear com o filho, que seja fazer uma única cobrança, Rita, uma única cobrança. Eu vou cobrar uma pessoa hoje. Aí você vai ver se não consegue ticar esse checklist que a Mônica trouxe aqui. Então, cuidado com essa situação. O diabo, ele não é criativo, ele é repetitivo. Lá no Jardim do Éden, ele falou assim para Eva: você quer ser igual a Deus? Coma desse fruto. Só que isso era uma mentira. Por quê? Porque ela já era igual a Deus. O Espírito Santo, o fôlego de vida já habitava dentro dela. E quando ela comeu do fruto, ela validou o que o diabo falou. Então vocês já são mais que vencedores. Seu dia hoje já é extraordinário. No momento que você abriu os seus olhos, não interessa a hora que você chegou na mentoria, não interessa o que você anotou. O que interessa é que já é. Agora, a partir do momento que você ouve a vozinha do diabo, ó, você não fez o que você tinha que fazer ontem. Você não vendeu tanto que tinha que vender. Você é procrastinadora, você é depressivo, você é isso, você é aquilo. Aí você abraça o que o diabo fala, e aí, meu amigo e minha amiga, assim como tu pensas, tu és. Então eu quero dizer para vocês, tenham absoluta certeza disso. Não interessa os seus resultados. Não interessa. Isso é apenas uma foto do livro
inteiro da sua vida. O final é um final extraordinário, você pode ter certeza disso. E quando você começar a olhar sempre para esse final extraordinário, o presente já se torna extraordinário. Fechou? Então vamos começar ali com o Fábio, da esquerda aqui, da minha esquerda para a direita. 2 palavras aí dos 3 dias extraordinários que a Mônica trouxe aqui de Eu conteúdo. quero ser a última. Vai lá, Fabião. Resumindo em 2 palavras, seria gratidão e uma honra, Mônica. Show. Rodolfo. Cara, de verdade, gostei demais. Eu estou no último dia aqui, né? Mas eu acho que eu vou seguir junto com o Fábio aí. Gratidão e honra de ter recebido esse conteúdo aí incrível dela aí. Vicente. Eu já tinha mandado lá no chat, mas foi basicamente a mesma coisa que o Fábio falou, gratidão e honra. Eu tinha mandado até lá no chat já. É muita unidade nesse grupo, né? Wiles. Bênção e gratidão. Walter. Gratidão e surreal. Mônica, surreal é aquilo que está fora da realidade aqui, tá? É espiritual mesmo. De bom, tá bom? Rita. Não posso deixar de falar gratidão, né? Porque muita gratidão mesmo e incentivador, muito incentivador. Alexandre. Mônica, sua entrega foi extraordinária. Gratidão. Messias. Gratidão e felicidade. Edna. Gratidão e motivação. Muita motivação. Chaves extraordinárias, principalmente a do livro que está parado ali do computador, só para finalizar. João. A gratidão fica em primeiro lugar, né? Porque sempre tem que ser grato. Mas e extraordinário. Iago. Iago. Acho que o Iago. Iago fugiu. Iago tá bonito na foto. Rapaz, que gato na foto. Gerson. Tô quase pedindo o Iago em casamento. Gerson acho que está dirigindo também e o Iago desapareceu. Cris. 2 palavras, Cris. Poxa, que difícil. Poxa, que difícil, já foi. Não, muitíssimo obrigada e surreal, sendo que surreal, o meu surreal, é o suprassumo da realidade, Mônica. Surreal é o superlativo absoluto assindético do real. Mônica, quando terminar aqui essa live, você vai fazer o seguinte... 2 palavras, Cris. Vamos passar lá para o Iago para a gente finalizar o vídeo aqui. Propaganda e se olhar no espelho. Gente, na foto, você está parecendo uma jovem senhora cinquentona e você aqui no vídeo está parecendo uma tchuca trintinha, entendeu? 29 aninhos. Eu preciso trocar aquela foto, by the way. Eu tirei fotos novas, vou atualizar em breve. Gente, você tá tipo assim, 25 Vídeo, anos. deixa a gente concluir o vídeo aqui, Cris, por favor. Vai, Iago. Eu acho que ele tá sem microfone. Ele colocou lá, aprendizado e gratidão aqui no chat. Só concluir o vídeo para mim, então, por favor, querido.